Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Sampaoli fica no Flamengo. Essa é uma decisão. Vamos analisar o que está em volta dessa decisão. Antes, aquele ritual que você me ajuda: like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e vire membro aqui do canal do VSR para contribuir com o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, prioridade nas respostas nas lives, tudo isso virando membro, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, por volta de 10 horas da manhã, e para a gente falar da decisão de domingo à noite, que o Flamengo confirmou, não confirmou oficialmente, até porque o Flamengo está esperando ali algumas decisões para poder se manifestar sobre todo esse episódio. Mas a gente já tem confirmado a informação, inclusive pela reportagem da TNT Sport, de que Sampaoli continua no cargo. Na manhã de segunda-feira, Sampaoli compareceu ao Ninho do Urubu para aplicar o treinamento e nós já temos uma nova informação. Informação do companheiro, do repórter Eric Faria, das Organizações Globo. Pedro faltou ao treino da manhã de segunda-feira, ou seja, ele não compareceu a um treino que já estava marcado para as 9 horas da manhã. Pedro não compareceu. Vamos botar tudo num pacote? A decisão do Flamengo foi demitir o agressor do Pedro, o preparador físico Pablo Fernandes. Aí depois do Flamengo decidir, comunicar a ele que ele não seguiria, está se chegando ao entendimento para o próprio Pablo Fernandes pedir demissão, porque se ele não pedir demissão, ele pode ser demitido por justa causa, e aí é uma situação complicada do ponto de vista trabalhista. Inclusive ele perde direitos, alguns direitos que ele teria se ele pedir demissão ou se ele fosse demitido, e aí o que se encaminha é o Pablo Fernandes pedir demissão. Decisão corretíssima da diretoria do Flamengo, não havia nenhuma possibilidade dele continuar trabalhando depois dele agredir o Pedro da forma que ele foi. A diretoria do Flamengo acertou. Depois precisava se trabalhar o que fazer com Sampaoli. Se o fato do Flamengo não permitir ou que o Pablo Fernandes continuasse, ou seja, o Flamengo decidir demitir Pablo Fernandes, o quanto isso ia impactar o Sampaoli, porque o Pablo Fernandes, além de homem de confiança do Sampaoli, ele é preparador físico e várias vezes ele dava o treino, enquanto o Sampaoli estava estudando adversários. Então ele tinha autonomia, por exemplo, de dar partes ou dar treinos no Ninho do Urubu, e foi assim em vários outros trabalhos do Sampaoli. E além de homem de confiança, um amigo do Sampaoli. E aí, num primeiro momento, o entendimento dentro do Flamengo era que o Sampaoli ia tentar conciliar. Falei disso no vídeo anterior, a partir da nota que o Sampaoli publicou no Instagram e que eu li aqui no canal do VSR. Então esse era o entendimento, inclusive alguns jogadores, algumas lideranças do elenco estavam com essa impressão. Depois, no decorrer do domingo, o Sampaoli se posicionou perante ao Flamengo e perante as lideranças do elenco que ele concordava e que ele sabia que não tinha mais condição nenhuma do Pablo Fernandes continuar. Então, diante desse posicionamento e do desejo do Sampaoli em continuar no Flamengo, o Flamengo também desejava que o Sampaoli continuasse. As lideranças do elenco, do grupo, de uma forma geral, tem uma boa avaliação do trabalho do Sampaoli. Então, diante desse cenário, o Sampaoli entendendo que não dava para o homem de confiança dele continuar, para o Flamengo querendo que ele continuasse, o Sampaoli querendo que continuasse, e o grupo, os lideranças do elenco entendendo que o trabalho tem condição de continuar, a decisão do Sampaoli ficar, eu acho uma decisão acertada. Eu acho que o Flamengo teria muito mais a perder trocando de treinador de novo no ano e trocando de treinador neste momento da temporada, em que o Flamengo começa a decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores, na quinta-feira.
com o Flamengo no meio de uma disputa semifinal de Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo teria mais a perder do que ganhar trocando o Sampaoli. Mas, para isso, é preciso de uma condição, que de fato todos os envolvidos, Sampaoli, o restante da comissão técnica, os dirigentes do departamento de futebol do Flamengo e os jogadores, todos eles sejam coerentes, sejam verdadeiros, sejam transparentes de deixar esse lamentável episódio de agressão para trás. Ah, mas Vitor Sérgio, é muito difícil. Eu sei que não é fácil. Uma crise dessa, para ser resolvida, nunca é fácil. Mas para isso dar certo, todos têm que virar a página de verdade. Não dá para você ficar com isso na manga, nenhum dos lados, para, num momento de crise, você tirar isso. E quando eu digo nenhum dos lados mesmo, de repente, por quê? Porque num time de futebol, e ainda mais num time de futebol com o nível de cobrança e com o nível de pensamento de ganhar coisas grandes como tem o Flamengo atualmente, vai haver estresse. Isso daí é certo. E é normal que haja. Vai haver estresse. Porque ali é um nível de competição muito grande, é corda esticada o tempo todo, então vai haver estresse. Não dá para, no primeiro ponto de estresse da comissão técnica com outros jogadores, e aqui quando eu digo estresse, eu não estou falando soco na cara, pelo amor de Deus. O soco na cara, isso daí está fora de qualquer cogitação. Isso não é aceitável em nenhum ambiente profissional, né? Soco na cara, o lugar de soco na cara é um só, dentro de um ringue ou dentro de um octógono. E dentro das regras que essas modalidades têm. Então, nada se resolve com soco na cara, tá? Então, mas estresse entre jogador e comissão técnica vai haver em qualquer lugar do mundo, em qualquer modalidade. Então, assim, não dá para no primeiro estresse, algum jogador jogar na cara que a comissão agride jogador. Não dá. Não dá para a comissão técnica, na primeira situação de conflito, dizer que teve que, por causa de uma pressão, a comissão técnica perdeu um integrante. Até porque perdeu o integrante por motivo justo, né? Que foi uma agressão. Então, assim, isso só vai funcionar se todos envolvidos de fato superarem isso. Se ficar guardando isso para usar no momento de crise, é meio caminho andado para dar errado. É meio caminho andado para ficar complicado. Dito isso, tem algumas coisas ainda a resolver. A primeira, o que vai ser feito com o filho do Pablo Fernandes, que também trabalha na comissão técnica. E aqui eu não estou querendo punir o filho pela atitude do pai, né? Isso aqui são punições, eu defendo punições para CPF. Quem fez cagada paga o preço e ok. O que eu digo em relação ao filho o filho vai levar de boa, continuar trabalhando, sendo que o pai dele foi demitido? Os jogadores vão levar de boa trabalharem com alguém tão próximo do Pablo Fernandes que agrediu um companheiro? Isso é algo que também precisa ser bem resolvido. Repito, eu não cogito demitir o filho pela atitude do pai. Isso não passa pela minha cabeça, eu não trabalho assim. Eu quero que as pessoas, os méritos e as punições sejam dadas de forma justa. Então, se ele trabalha bem, tem que continuar, desde que todos virem a página, do lado do jogador, do lado da comissão técnica e do lado do filho dele. Esse é um ponto. Segundo ponto, punição ao Pedro já está definido que haverá, porque, de fato, o Pedro se recusou a aquecer e isso não é cabível num ambiente profissional. Então tem que haver uma punição ao Pedro, como o Marinho foi punido recentemente, por exemplo. E aí já é mais uma punição. Se de fato o Pedro faltou o treino, como o Eric Faria informou hoje de manhã, ele tem que ter mais uma punição. E ainda um ponto a ser muito bem explicado e muito bem resolvido.
O Pedro, na carta dele no Instagram, ele usa um termo muito, muito, muito preocupante dentro de uma relação de trabalho, dentro de um grupo. Ele diz que a comissão técnica, e não só o Pablo Fernandes, ele diz que a comissão técnica está fazendo covardia psicológica com ele. Eu, se fosse empregador do Pedro e do Sampaoli, eu, se fosse dirigente do departamento de futebol do Flamengo, eu iria buscar rapidamente entender o que é covardia psicológica. Isso é uma acusação grave, porque hoje, em 2023, as relações de trabalho devem e precisam ser pautadas por uma relação sadia fisicamente, ninguém pode tomar soco na cara dentro do ambiente de trabalho, e também psicologicamente. Você tem uma série de relações que terminam, e terminam inclusive mal, por o chamado assédio moral. Você não encosta na pessoa, mas você pode tornar a vida da pessoa um inferno psicologicamente, com falas, com atitudes. Então, assim, e eu não estou dando razão ao Pedro. Eu não conheço. Eu não estou dentro do Flamengo. Então, eu não estou dando razão ao Pedro. Eu estou dizendo que o Flamengo, como um empregador, precisa investigar essa acusação de covardia psicológica. É o termo que o Pedro usou. É a expressão que o Pedro usou. Isso é algo que precisa ser falado. Pode ser que cheguem lá e investiguem e cheguem à conclusão que o Pedro acha que ele jogar, sei lá, 57 minutos nos últimos 4 partidas é uma pressão psicológica, é uma covardia psicológica. Se for isso, é um tratamento. Se for algo além disso, pode demandar um outro tratamento. Então esse é um ponto. Para resumir o vídeo, o Flamengo acerta ao ser intransigente quanto à demissão do Pablo Fernandes. Pablo Fernandes deve pedir para sair, até por uma questão burocrática que acho que atende perfeitamente. O Sampaoli entendeu que não dava para o homem de confiança dele continuar, externou que quer continuar sendo técnico do Flamengo, o Flamengo também quer. No fim, acho que o Flamengo e Sampaoli acertam em continuar, desde que, de fato, seja uma página virada e não algo que precisem ser aparado depois. Esse é o resumo do vídeo. Agora é com você, quero te ouvir. Vem aqui no comentário, o resto do ritual. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, se puder virar membro. Seja membro aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo o vídeo. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.